Fala galerinha, beleza? Tranquilo? Mais uma aulinha para fechar o pacote sobre os átomos, a parte sobre modelógica. Depois a gente vai comentar várias outras vezes aí, porque não tem como só ficar naquele determinado assunto. A gente tem que resgatar outros conceitos, outras denominações e assim por diante, beleza? Para esta aula eu preciso de algumas informações da aula anterior. Primeiramente, camada de valência. E a outra é o subnível de maior energia. A gente fez a distribuição eletrônica de Linus Pauling, o 1s2, o zigue-zague, sempre em ordem crescente de energia e assim por diante. Então, camada de valência, eu fui bem criterioso na aula passada, agora a gente vai ter que trabalhar com o subnível de maior energia. Quem que é o subnível de maior energia? É a camada de valência? Não, é assim. Camada de valência você já sabe, é o maior númerozão. Se tiver dois, são iguais. Quer ver, ó? Deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. A gente vai entrar com números quânticos, tá? Mas deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5, por exemplo. Ó. Tudo bem? Essa é a distribuição eletrônica do número atômico 35, beleza? Eu pergunto para vocês, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Bom, quem que é a camada de valência? Como eu falei para vocês, é o maior númerozão. Quem é o maior númerozão? É o 4. Mas note que nesse eu tenho dois 4, ó. Então, esses dois juntos são minha CV, certo? Então, eu vou ter 7 elétrons na camada de valência. Legal? Agora, quem é esse último aqui, ó? Esse último sempre vai ser o subnível mais energético. E é esse cara que eu vou precisar para trabalhar os números quânticos. Uma das possibilidades, tá? Que, na verdade, o autor da questão ele pode fazer qualquer tipo de pergunta. Daí ele pode perguntar quais são os números quânticos da camada de valência e quais são os números quânticos do subnível de maior energia. Cada um bola a questão que ele é pertinente. Aí eu não posso dizer, sempre é. Não, não posso. Beleza? A gente vai ter que cuidar com isso. Que nem nesse caso, ó, bem legal, só para a gente dar uma intenção lá para próximas aulas aí, ou para os próximos tópicos aí para frente. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Lembra que em uma das aulas, agora não precisa pontuar a aula, eu falei sobre a regra do octeto. Talvez agora você lembre também dela. A regra do octeto é fechar com 8. Ele tem 7. Antes do cálcio, numa das aulas anteriores aí, eu falei que o cálcio tinha 2 elétrons na camada de valência. E a gente tirava aqueles 2. Para quê? Para adquirir estabilidade. Uma maior estabilidade, que é a tal da regra do octeto. Eu até xinguei na hora, porque tem algumas exceções que depois a gente vai citar. Ok? Então, nesse caso, como ele tem 7, 6, 5 e até 4 elétrons na camada de valência, a tendência deles é ganhar para ficar com 8. Porque ele tendo 7, ele não vai querer perder os 7, ele vai querer ganhar 1 para ficar estável com 8. Esse cara aqui é o bromo, número atômico 35. E o bromo é da família 17, a antiga família 7A. Alô, gênios, ridículo. Ridículo. Esse professor é muito ridículo, cara. Beleza? Os halogênios da família 17 têm 7 elétrons na camada de valência. Qual que é a tendência? Ficar com 1 a mais para ficar com 8. Estável. Beleza? Já o cálcio, que tinha 2 elétrons na camada de valência, ele não vai querer ganhar 6 para ficar com 8. Ele vai perder 2 para ficar com 8. Como assim, professor? Lógico, você tem que contar a camada de valência anterior, né? Ó, cálcio, o número atômico dele é 20, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, 4s2, ó. Por que eu coloquei uma carga de mais 2 e não uma carga de mais 1 ou menos? Por que tem que ser mais 2? Que quando ele perde 2 elétrons da camada de valência, e esse também é o meu subnível de maior energia, nesse caso é o subnível de maior energia a camada de valência, nesse caso eu vou mostrar um outro para vocês, e quando você tira esses 2 elétrons, quantos elétrons ele vai ter na sua nova camada de valência aqui, ó? Isto aqui é minha nova camada de valência. 2 mais 6 dá quanto? 8. Ele vai ter 8 elétrons na CV, obedecendo a regra do octeto. Agora, ó, se você acrescentar um elétron aqui, ele vai ficar bromo, número atômico 35, menos 1. Que vai ficar com quanto? P6. Deixa eu até apagar aqui, ó. Vai ficar com quanto? Com P6. Certo? E 6 mais 2, ele vai ficar com quanto? 8 elétrons na camada de valência. Captaram a mensagem? Então, essa é uma das lógicas da química para satisfazer a regra do octeto. Mas depois a gente trabalha com uma. Mas aqui eu queria mostrar para vocês subnível de maior energia
e camada de valência. Querem ver aqui, ó? O tal do bendito ferro mais 2, por exemplo, ó, ou mais 3, tanto faz, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Recordando, eu sempre faço para o átomo eletricamente neutro. Agora eu tiro 2, da onde? Da camada de valência. Quem que é a minha camada de valência? É o 4s2, porque o 3p6 será quem? O subnível mais energético. Entenderam? O subnível de maior energia nem sempre é a camada de valência. A camada de valência nem sempre consta o subnível de maior energia. Tem que fazer a distribuição eletrônica. Aí você enxerga. Enxergando, clareia. Clareia, você anota a resposta correta. Cuidado com isso. Beleza? Então, nesse caso, ó, da onde que eu vou tirar os 2 elétrons? Deixa eu apagar isso aqui, só para mostrar para vocês, ó. Da onde que eu vou tirar os 2 elétrons? Da camada de valência, ó. Tirei. Só que quem será a minha nova camada de valência? O 3s2, o 3p6 e o 3d6. Quantos elétrons ele vai ter nessa camada de valência agora, ó? 14 elétrons. Tá estável? Até tá. Mas não uma maior estabilidade com a tal da regra do octeto. Por isso que eu estou falando. Não existe assim, estabilidade e regra do octeto. Não, existe outras estabilidades, que depois a gente comenta alguma coisa. Então, muito cuidado. São detalhezinhos. Esses detalhezinhos forçam a você perder uma questão facilmente. E uma questão faz uma grande diferença. Você sabe disso. Você já está fazendo as contas de quanto que você precisa passar no Enem, de quanto que você tem que tirar na tal vestibular X, vestibular Y, vestibular Z e assim por diante. Esse ano é um ano de concurso, um ano de vestibular, Enem, e prova, 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 prova. Entenderam? Beleza, né? Agora, deixa eu passar para os números quânticos que nós vamos ter que envolver algumas situações. Entenderam quem que é subnível de maior energia? É o último, certo? Quem que é a camada de valência? É o maior númerozão. Nós caracterizamos os números quânticos para o elétron mais energético. Quem que é o elétron mais energético? O elétron de diferenciação. Quem que é o elétron de diferenciação? É o que está no último, ou seja, no subnível de maior energia. Quantos são os números quânticos? São 4, certo? E eles vão ser representados por N, L, M e S, por letras. Letras que representam os números. Joia? O primeiro número quântico é chamado número quântico principal. Está diretamente ligada a N. N vem diretamente ligado a quem? Ao nível. Quem que é o nível? 1, 2, 3 e assim por diante. K, L, M e assim por diante. Certo? Então, está diretamente ligado às camadas, de 1 a 7, 1 a 8 e assim por diante. Legal? O segundo número quântico é chamado de secundário ou azimutal. Azimutal. Tudo bem? Que é representado pela letra L. Isso aqui é para ser um L, tá, pessoal? L. E esse número quântico secundário está diretamente ligado aos subníveis, que você já conhece. Sopa de feijão. Certo? Só que para cada letra existe um número. E esses números, SPDF, vão ser 0, 1, 2 e 3. Por exemplo, ó, minha configuração eletrônica terminou em 4 alguma coisa, S alguma coisa. O que que é este 4? É o N. O que que é esse S? É o L. Só que o N corresponde a 4. O L, como é o S vale quanto? Vale 0. Se eu desse para vocês assim, ó, N igual a 5 e L igual a 3, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do 5F alguma coisa por enquanto. Tranquilo? Agora, se eu desse para vocês assim, ó, N igual a 3, L igual a 3, de quem que eu estou falando? De nada. Por que de nada? Porque esse cara aqui, ó, teria que ser o 3F. Volte lá no diagrama, dá uma pausa, volta lá no diagrama de Linus Pauling e eu lhe pergunto, existe o 3F? Não existe. Então, esse subnível não existiria. E é uma pergunta que eles fazem. Ah, o subnível com L igual a 3 e F,
N igual a 3 e L igual a 3 corresponde ao subnível 3F. Corresponde, mas ele não existe, então está errado. Cuidado com isso. Só os números que estão no diagrama de Linus Pauling, na sequência original, é que eles vão perguntar. Duvido que eles vão perguntar do G, do H, beleza? Como eu já coloquei para vocês no diagrama de Linus Pauling, tá ok? Então você tem que saber toda essa organização. Manter o diagrama, tarefa de casa, pega um guardanapo lá quando você está almoçando e monta o diagrama de Linus Pauling lá. Uma vez, duas vezes, volte para a aula, vá na aula de diagrama de Linus Pauling e vê se você montou certo. Se bateu, na hora da prova você sabe fazer. Sabe fazer, você acerta a questão. Lógico e fácil assim. Tá ok? Agora, o terceiro número quântico é chamado número quântico magnético. E esse número quântico magnético está diretamente ligado a uma orientação espacial. E essa orientação espacial, a gente até vou colocar aqui, ó, é o orbital. O que é um orbital? Anota aí no seu material. Orbital é a região do espaço, por isso é uma região espacial, de maior probabilidade de ser encontrado o elétron, ou do elétron ser encontrado. Beleza? Então, orbital, daí é o modelo atômico quinto, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e orbital, que é o do Schrödinger. Naquela primeira tela da nossa primeira aula, que eu fiz uma escalinha explicando, de modo geral, os 5 modelos. Legal? Então, o modelo atômico orbital é o atual, que está diretamente ligado a uma orientação espacial. Nós só vamos estudar 2 orbitais, por mais que apresentam 4. O S, o P, o D e o F. Só que o D e o F são orbitais, que são orientações espaciais muito complexas. Nós não estudamos a nível de ensino médio, beleza? Até no ensino superior é muito difícil ser explicado alguma coisa. Eu fiz o curso de Química e, vi, beleza? O professor só olhou, na época era transparência, certo? Colocou aquela transparência no quadro e, ó, é isso. Calcule. O que era a nossa intenção era calcular essas probabilidades aqui, ok? Então, eu coloquei para vocês aqui o S e o P. Certo? Só que em vez de a gente fazer desenhos, a gente representa o orbital por um quadrado. Ou um simples traço. Certo? Até vou colocar aqui para baixo para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó. Orbital, a gente vai representar por um quadrado ou por um traço. E dentro desse quadrado ou dentro desse traço, você vai colocar no máximo 2 elétrons de sentidos opostos. Beleza? Ou seja, a gente representa elétron por uma setinha, já vou mostrar para vocês. Ou uma setinha para cima, ou uma setinha para baixo, por isso que são sentidos opostos. Porque esses sentidos vão me dar um sinal de mais ou de menos. E se for de mesmo sinal, eles vão se repelir. Consequentemente, eles não vão poder ficar nessa região de maior probabilidade que a gente chama de orbital. Ok? Por isso que tem que ser de sentidos opostos. Legal? Agora, o que nós vamos ter que analisar é representar, ó, certo? O S vai um quadrado, por que um quadrado? Porque dentro de cada quadrado, ou de cada tracinho, como eu vou representar, eu posso colocar no máximo 2, porque o S são 2 elétrons. Então, a distribuição é um para cima ou para baixo, e um para baixo ou para cima. Tudo vai depender, eu poderia ter começado para baixo e depois colocado o segundo para cima. Tanto faz, você que escolhe, tá ok? O P, como são 3 orbitais, são 3 quadradinhos. O PX, o PY e o PZ, que são as orientações matemáticas que vocês já viram lá com os professores. Tá ok? Agora aqui eu vou colocar quantos? 6, porque o P são 6. 6 em um subnível. Porque dentro de um orbital, para cima, note que primeiro eu preencho um orbital de cada vez, deixando eles semi-preenchidos ou desemparelhados. Isso são elétrons desemparelhados, para daí voltar e colocar o segundo de sentido oposto. Tá ok? Essa seria a minha orientação. E esses números de baixo são as orientações espaciais. Em vez de você colocar Px, Py e Pz, a gente coloca -1, 0 e mais 1. Sempre no meio vai ser 0. Para a sua direita vai ser positivo e para a sua esquerda vai ser negativo. Certo? Olha o D, certo? O D, deixa eu colocar de novo, ó, são 10 elétrons. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu coloco sempre 5 orbitais? Porque sempre a quantidade total de elétrons dividido por 2, porque dentro de cada orbital eu posso colocar no máximo
2 elétrons. Certo? Olha o F, são 14. Por que são 7 quadradinhos, 7 orbitais? Porque em cada orbital eu posso colocar no máximo 2. E no meio sempre vai ser 0, ó. Sempre no meio vai ser 0. Para a sua direita é positivo, para a sua esquerda é negativo. Tá ok? Agora, o quarto e último número quântico a gente chama de spin. O que é o spin? É a rotação do elétron, que ele pode rodar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Por isso que criam campos magnéticos de mais meio ou menos meio. Para cima ou para baixo? Não sei. Tudo vai depender da rotação que você for analisar. Querem ver? Ó, um exemplo. Vamos dizer que eu fiz uma configuração e eu terminei em 3P4. O que as provas cobram de vocês? O N, o L, o ML ou apenas M e o MS ou apenas S. O que é o N? O N é o nível, certo? Vamos colocar aqui, ó, nível. E o nível está diretamente ligado a quem? Ao númerozão. Então, é o 3. Pronto, acabou. O L está diretamente ligado a quem? Ao subnível. E o subnível está diretamente ligado a quem? Ao P. Só que é sopa de feijão. S, P, D, F. O L para o S vale 0. Para o P vale 1, 2 e 3, como eu já coloquei na tela anterior. Como eu estou falando do P, então o meu número quântico magnético, desculpa, meu número quântico secundário ou azimutal vai ser quanto? Vai ser 1. Agora, para determinar o magnético e o spin, eu preciso montar os quadrados, os orbitais, ó, 1, 2, 3 orbitais. No meio vale 0, para a minha direita vale positivo, para a minha esquerda vale o quê? Negativo, que seria o Px, o Py e o Pz. Quantos elétrons eu preciso distribuir dentro? 4. Só que primeiro eu coloco um para cima, um para cima, um para cima. E o próximo, o quarto, é para baixo, ó. Esse é chamado de elétron de diferenciação. Então, aonde parou o meu elétron de diferenciação? No menos 1. Então, o meu número quântico magnético vale menos 1. E o spin, como eu não orientei vocês, ele pode ser mais meio ou ele pode ser menos meio. Aí, o que tiver lá na prova é a sua resposta correta. Então, essa seria a nossa disposição. Eu posso fazer o contrário, ó. N igual a 4, L igual a 2, ML igual a, sei lá, mais 1 e o MS vale mais meio, ok? Só que o primeiro elétron, geralmente eles colocam assim, ó, o primeiro elétron a ocupar um orbital vale mais meio. Essa orientação geralmente é dada. Se não é dada, eu vou ter duas possibilidades. Então, N igual a 4, quer dizer que ele está no quarto nível. L igual a 2 é o D, ó. Então, quer dizer que o meu subnível mais energético é o 4D. Mas é 4D1, 4D2, quem que vai mandar nesse D os elétrons? É o ML e o MS. Como é D, são quantos orbitais? São 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. No meio vale 0, mais 1 é onde que eu quero parar, ó. Que eu quero no mais 1. Então, eu preciso parar o meu elétron aqui. Só que o primeiro elétron que está entrando no orbital é mais meio. E eu quero que pare mais meio. Então, quer dizer que primeiro que você coloca aqui vale quanto? Mais meio. Esse primeiro que você coloca aqui é mais meio. Esse primeiro que você coloca aqui é mais meio. Esse primeiro que você coloca aqui, ó, é mais meio. E é onde que eu quero parar. Então, quantos elétrons eu coloquei dentro? Eu coloquei 4 elétrons. Então, para descobrir, por exemplo, o número atômico desse elemento, eu vou ter que fazer uma distribuição eletrônica agora de 1s2 até o 4d4. Entenderam? Essa é a maneira de você descobrir qual é o número atômico a partir do subnível de mais energia. E quem que vai caracterizar o subnível de maior energia? Os 4 números quânticos. É para isso que servem os números quânticos. Através de números específicos, você descobre o elemento. Aí tem toda uma parte tecnológica aí que não é cobrado no ensino médio. Por isso que esse é um tópico mais específico da química. É muito, muito difícil cair questões sobre números quânticos. Agora, ó, professor, e se fosse menos meio aqui, ó? Se fosse menos meio, opa, aí o meu primeiro elétron que está sendo colocado aqui, ó, é menos meio. Então, esse primeiro que eu coloquei aqui é menos meio,
Esse primeiro que eu coloquei aqui vale menos meio, porque primeiro eu tenho que colocar um elétron em cada orbital, até o final, para depois voltar no primeiro e colocar o segundo em sentido oposto. Então, esse elétron que parou aqui, ele parou menos meio, que é o primeiro. Mas eu não quero menos meio, eu quero que ele pare mais meio. Então, eu continuo. Então, eu continuo colocando mais um aqui, ó. Esse vale quanto? Menos meio. Mas não quero menos meio, então esse vai. Esse vai ser mais meio, esse vai ser mais meio, esse vai ser... E esse, opa! Esse foi o elétron colocado como mais meio, que é o que eu quero. E aonde que eu tenho que parar? No mais um, que é o que eu quero. Agora, quantos elétrons eu coloquei dentro? Eu coloquei quanto? Eu coloquei 9. Então, para descobrir o número atômico desse elemento, eu vou com a minha distribuição até o 4D9. Que nem aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta. A todo elétron em movimento está associada uma onda caracterizada, certo? Ou uma onda característica. Princípio da dualidade ou de de Broglie. De Broglie está diretamente ligada à dualidade partícula-onda. O elétron, ele pode ser ou uma partícula ou o elétron pode ser uma onda. O pessoal da física vai comentar isso. Até já associei algumas coisinhas aí. Tá com dúvida? Beleza, fica a critério aí. Letra B. Não é possível calcular a posição e a velocidade do elétron em um mesmo instante. Princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg é o princípio da incerteza. Você não consegue calcular com precisão a posição e a velocidade do elétron. Então, não é possível. Então, é impossível, certo? Eu até brinco aqui, ó, eu sei que não deveria falar porque faz apologia à bebida, né? Heisenberg, eu memorizei assim como Heisenberg, certo? E de tanta besteira que é isso, caiu numa das provas aí, né, de um concurso anterior, e falava do princípio de Heisenberg. E o aluno lembrou Heisenberg. Opa, cara, é impossível calcular essas coisas de tão cozido que eu tô, certo? Entenderam a lógica? Então, Heisenberg é o princípio da incerteza. Beleza? Então, esse item é o item verdadeiro. Eu coloquei essa questão para falar sobre esses caras aí. Orbital é a região no espaço ao redor do núcleo, onde é a máxima probabilidade de encontrar um determinado elétron. Perfeitamente correto. É a pura definição que eu até pedi para vocês anotarem lá atrás. Ao preencher os orbitais de um mesmo subnível, todos os orbitais devem receber o primeiro elétron e só depois que cada orbital receberá o segundo elétron. Perfeitamente correto. E o número máximo de orbitais, que é orbital? É o quadradinho, que pode existir num número quântico magnético M. Quem que é M? M é a terceira camada. Só que a terceira camada, camada M, ela é formada por 3, então você vai ter o 3s, o 3p e o 3d, lá do diagrama de Linus-Pauling. O S tem um quadrado, o P são 3 quadrados e o D são 5 quadrados. Então, são 5, são 3 e é 1. Então, o total de orbitais vão ser quantos? Vão ser 9. Por quê? Porque no M, na camada M, cabem 18 elétrons no máximo. Na camada. Só que cada orbital cabem 2. 18 dividido por 2 vão ter que ser 9 orbitais. Então, letra E é a nossa alternativa incorreta. Então, letra A está devidamente correta. A todo elétron em movimento está associada a uma onda característica, certo? Que é o espectro, né? Porque o movimento do elétron entre as camadas é o que vai gerar a onda eletromagnética. Outro. Qual é a localização do elétron que possui o seguinte conjunto de números quânticos? Ó, N igual a 5, K1, L2, M3, N4, K, L, M, N, O. Então, a energia é o O, certo? Com L igual a 2, S, P, D, F. O L para o S vale 0, 1, 2, 3. Como eu estou falando em L igual a 2, quem que é o L igual a 2? É o D.
Então, resposta correta, letra E. Simples, rápido e direto. Tem que ter os 4 números quânticos na cabeça. Outra aqui. Qual alternativa apresenta corretamente os 4 números quânticos do elétron colocado no orbital 2pz, ó? Cadê o 2pz? Tá aqui, ó. Tá aqui. Certo? Então, o que é esse 2? É o N. O que é esse P? É o L. Aqui no meio vale 0. Para a sua direita é positivo, para a sua esquerda é negativo. Então, meu N só pode ser 2. Todos são 2. O L é o P, S, P, D, F. L para o S vale 0, 1, 2, 3. Isso eu tenho que memorizar. Como é o P, é o 1, certo? Então, já elimina aqui e já elimina aqui. Agora, o aluno não prestou atenção, porque esse cara aqui é o nosso elétron de diferenciação. Mas ele não está pedindo aquilo que eu falei no comentário da aula. Nem sempre eles vão pedir para o subnível de maior energia ou para a camada de valência. Nesse caso, eles estão pedindo para um elétron específico, ó, que está citado no 2pz, ó, que está aqui, ó, que ele está citando. Então, meu número quântico magnético só pode ser quanto? Mais um, que está devidamente representado pela letra A. Não mais 2, e nem existe mais 2. Certo? Então, essa é a preocupação minha com vocês. É você ler a questão com atenção e anotar e destacar aquilo que realmente é necessário. Beleza? Então, vocês viram que os 4 números quânticos determinam a posição no elétron. Depois, provavelmente, algumas questões de tabela periódica eu vou trazer para relembrar isso. Não é, como eu falei para vocês, muito comum, mas é necessário você evidenciar esses 4 números quânticos. É um tópico aprofundado, que fique bem claro isso. Beleza, galerinha? Resolva fazer mais questões e bons estudos. Um grande abraço. Tchau, tchau.